Muito bem, deixa eu falar então agora em Piracicaba, lá no CPEA, dentro da Exalc USP, com o Thiago Bernardino. Vamos fazer em conjunto, Sérgio, uma conversa com o Thiago. Thiago Bernardino, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Sérgio. Satisfação aqui nessa bancada de peso, hein? Tava com saudades de entrar ao vivo aqui com vocês. Muito Satisfação. bem. Muito bem, vamos aproveitar esse início de semana. Como é que você analisa o mercado e esses preços, Thiago? Bom, o Sérgio trouxe as variações bem no sentido de pressão. O mercado ele buscou um ajuste na semana passada e começa essa, vamos dizer, primeira semana de fevereiro para entender um pouquinho a dinâmica do mercado doméstico, que sim, ele vem de certa maneira, ele começa a sentir uma pressão um pouco maior, dado as outras carnes concorrentes, mas realmente um preço, né, em termos de disponibilidade de renda um pouco mais pressionado, e o mercado externo, né, as exportações vieram bem, os preços vieram bem, mas sim, a gente tem o nosso grande comprador que realmente está no feriado deles e a gente tem uma precificação um pouco menor. Então o mercado ele vem buscando um ajuste e uma pressão, como é refletida na própria B3, o CPEA fechou a 324,50 na sexta-feira, mostrando realmente que a semana fica testando o mercado, dado o que aconteceu no final de semana em termos de venda. E último final de semana, né, do mês, podemos dizer assim, primeiro final de semana de fevereiro, mas o reflexo, o salário ainda não caiu, então ainda é um mercado bem morno. Pois é, então, só antes de passar para o Sérgio botou o indicador que vocês fizeram na sexta-feira, 324,45. Esse é o preço médio Brasil CPEA. Já abriu, né, São Sérgio? Paulo, perfeito. São Paulo. Agora, abriu lá na B3, 315. Claro, óbvio que os preços vão cair. É isso mesmo? Por quê? Tradicionalmente, a gente tem esse movimento. A gente está observando mais vacas entrando no mercado. A gente tem um período que a gente não teve uma reprodução tão favorável da seca, o atraso de chuva, margem do pecuarista, bem apertada. Então, o pecuarista ele precisou fazer caixa. E aí ele vai soltar essa vaca até para abrir espaço para outras categorias de animais dentro da propriedade. Então, isso é natural. A gente vai ter um período aí de fevereiro, como você bem me disse, até abril, que é um período de transição. O mercado oscilando, momentos bons e momentos de mercado mais pressionado por uma oferta maior. O ponto positivo para o produtor é que a gente tem uma qualidade de pasto que ele pode conseguir manejar melhor. O que vai impactar é a questão financeira dele. Tá, deixa eu passar para o Sérgio. Sérgio. Com relação ao mercado de reposição, boa tarde para você mais uma vez, Thiago. Nós temos aí, ao longo do mês de janeiro, praticamente não houve grandes alterações para a reposição com base Mato Grosso do Sul. Será que isso significa uma tendência? A procura por reposição está menor? E como é que está a relação entre arroba do bezerro versus arroba do boi gordo? Bom, o boi melhorou, né? E o bezerro, vamos dizer, andou de lado, então a relação de troca boi gordo. Quantos bezerros eu compro em relação ao boi gordo? Melhorou para o invernista, para o terminador. Então, é um momento favorável. Por mais que a arroba dê uma pressionada, ainda ela está em um patamar que favorece essa relação de troca. Então, vem positiva. É interessante notar, Sérgio, que o boi magro, de certa maneira, ele não valorizou super como o boi gordo, mas valorizou um pouquinho, dado esse cenário ainda de milho, de certa maneira barato, o boi gordo bom, então estimulou uma demanda maior para o boi magro. Mas sim, quando a gente olha o bezerro, o indicador do MS, realmente a gente tem um período aí de começo de ano onde o mercado ele realmente não reagiu como havia muita gente esperando, mas tradicionalmente isso ocorre. Vale lembrar que o período de nascimento entre agosto, setembro, outubro, então eu começo a aparecer esse bezerro. Tiago, mas o bezerro está no pé da vaca. Ok, mas eu tenho todo o estoque vindo do outro ano, então é natural eu não ter uma valorização do bezerro nesse período do ano. Tá, mas é um bezerro caro que está saindo aí. Tiago, olhando no geral, antes de a gente ir para o assunto chamado indicador, no geral, a pecuária está legal, está remunerando bem o produtor, está dando mais lucro do que prejuízo? Qual é o cenário e qual é o futuro? A pecuária vem bem.
É lógico que o pecuarista que está me assistindo vai falar, poxa vida, Thiago, o custo subiu, né? O diesel está subindo. Sim, mas a pecuária, ela trabalha num patamar, podemos dizer, dos 320, 330, né? Terminamos de outubro para cá muito bem. Isso favoreceu a relação de troca com a reposição, favoreceu a relação de troca com o milho. Então, quem conseguiu montar um bom planejamento, com certeza é um cenário muito positivo. É claro que o achatamento do preço natural, somado com os custos elevados, que isso vai ocorrer ao longo de 2025, isso pode prejudicar alguns pecuaristas, sim, mas é um cenário muito interessante para a pecuária, mais um ano, né? A gente já vinha falando desde o ano passado, ó, a pecuária tem pelo menos aí de julho de 2024, pelo menos até começo de 27, um cenário positivo, dada a reversão do ciclo e o cenário externo extremamente favorável, seja câmbio, redução da produção nos Estados Unidos, países querendo olhar para o Brasil e abrir mercado, então é um cenário bem interessante, mas os custos, obviamente, subiram e achatou a margem de muitos. Pois é, custo Brasil, né? Não fosse isso, ó, milho, trigo, boi, está valendo a pena o produtor investir. Muito que bem, agora eu convidei o Sérgio para estar conosco nessa conversa, porque, não é, Sérgio, nós estamos com destaque desde a sexta-feira, porque encerrou aquele convênio já antigo que o CPEA tinha com a B3, que oferecia para a Bolsa B3 o seu indicador. Mais importante frisar já de antemão que o indicador não parou, pelo contrário, só parou a informação para a B3. Ô, Thiago, como é que você vê isso? Quais foram os motivos? O que você tem a dizer? Você que é o chefe e responsável por essas coletas e informações. Olha, como você bem disse, né, terminou aí a questão da liquidação do contrato, né, o CPEA enviava os dados para a B3, mas o CPEA, como você bem disse, não para, né, o CPEA vai continuar acompanhando o mercado, como sempre acompanhou. A gente sabe o quanto que é importante ter essa informação confiável, né? E a gente aqui trabalha diariamente, né? A gente acompanha vocês diariamente, trabalhando todos os dias de pessoa para pessoa. E o mais importante, que a pecuária tem essa informação de qualidade. A gente é longe de ser uma consultoria, longe de a gente ter um marketing caro, fazer eventos. A gente está preocupado em desenvolver a pecuária brasileira. Isso que aconteceu há 30 anos atrás, quando criou-se uma metodologia que ao longo dos anos foi sendo replicada e continua sendo replicada. Então, a bola para frente, o CPEA continua firme e forte, desenvolvendo de portas abertas, com tecnologia. Temos o Centro de Inteligência Artificial aqui dentro do CPEA, da USP, né? Então, assim, a gente é um dos polos da USP, então a informação gira aqui dentro. Eu acho que o mais importante, Sérgio, João, é a cadeia. A cadeia ela precisa discutir. O que mais me causou estranheza dos últimos 30 anos, a gente não discutiu mudança por causa de mudança de metodologia. A cadeia não discutiu a metodologia. O mercado mudou muito. O mercado vem se concentrando. A gente tem exemplos de outras cadeias. Então, acho que a cadeia precisa também discutir. E o que foi visto foi simplesmente uma troca de fornecedor com praticamente a mesma metodologia. Então, esse é um grande ponto que é muito importante. Eu acho que a gente tem que continuar como CPEA buscando estar na vanguarda, buscando levar conhecimento, buscando levar a nossa... E a gente continua. Tem muitas variáveis aí que a gente já vinha discutindo nos últimos 2 anos. A gente vem discutindo ao longo de 2024, mesmo sabendo que a gente sairia desse convênio, mas a gente vem buscando sim inovações, até mesmo na precificação, que mudou, assim como a própria cadeia. Então, houve essa mudança, mas como você bem disse aí, eu acho que é importante deixar claro, o CPEA que está de portas abertas, conversando com pecuaristas, frigoríficos, né, escritórios, toda a cadeia está dentro do CPEA, assim, tem muita gente aqui dentro do CPEA, e eu acho que isso que é o importante, é pensar na cadeia, pensar na pecuária brasileira. Pensar no Brasil. Agora, talvez você não possa dizer isso, mas eu e o Sérgio, como jornalistas que acompanhamos há tanto tempo o trabalho de vocês, a independência de vocês, né, Sérgio, talvez nós tenhamos que dizer que o mais importante, além dos aprimoramentos tecnológicos de apuração de preços feitos pela equipe do CPEA,
é a credibilidade do CPEA. Isso ninguém destrói, isso não se vende, isso não se joga fora. Essa é a informação que o Brasil, o pecuarista brasileiro, precisa e também o investidor internacional. Quando se faz um negócio, qual é a referência? É o CPEA. Tá certo, Tiago? Não, eu agradeço e eu acho que esse é o nosso propósito, é levar conhecimento, tirar a simetria de informação, tirar a incerteza, tirar o oportunismo. Acho que traduzir o indicador. A gente sempre falou, o indicador é da sociedade, o indicador é do pecuarista, o indicador é da indústria, o indicador é de um corretor, o indicador é de um investidor. Eu acho que isso que é importante e por isso um indicador forte realmente tem que ter essa clareza aí e essa credibilidade, como você bem mencionou. A gente sempre vai buscar isso, como a gente sempre buscou há mais de 40 anos no CPEA. Tiago Bernardino, muito obrigado pela sua participação, pelo seu espécie de devotamento que você tem à pecuária brasileira. Continue assim, te agradeço muito e nós vamos continuar caminhando junto com o CPEA. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, a pecuária vai caminhar, a pecuária é muito linda aqui no Brasil e a gente vai fazer uma pecuária mais gigante ainda. Grande abraço, Sérgio, grande abraço, João, satisfação. Igualmente para você, Tiago. Até uma próxima.